Olá, que bom te ter aqui de volta, ouvindo mais uma palavra, mais uma meditação na palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre por que nós mentimos. E eu queria trazer apenas dois textos para a sua reflexão. O primeiro se encontra em Efésios 4:25, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa é a primeira palavra, Efésios 4:25. E a outra está em Provérbios 12:22, que vai colocar bem a posição que Deus tem em relação à mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Queridos, é muito comum nós nos depararmos com a mentira no nosso dia a dia. Ou a gente falando, ou as pessoas falando pra gente, mentindo descaradamente. Isso acaba sendo um hábito universal. Não é uma questão cultural só, mas é um hábito que você encontra em todas as partes do mundo, mas que carrega um peso muito grande. E a pergunta é: por que nós mentimos? E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é medo. Medo. Eu me lembro aqui de Abraão e Sara. Quando Abraão disse: Não, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. Ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo de verem a sua esposa linda e maravilhosa e as pessoas o matarem. Mas isso não dá certo. Outra coisa que nós temos, assim, muito comumente que a gente faz é nos decepcionar. A gente tem medo de decepcionar as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. Nós não queremos que elas tenham uma imagem ruim a respeito de nós. Então, nós preferimos criar uma mentira do que nos expor na nossa verdade. E também a gente quer se proteger de julgamentos alheios. Como é difícil quando você fala a verdade, a pessoa vem e fala: Nossa, mas você é assim? E aí você tem que assumir quem você é ao invés de mentir. Então a gente nos protege de julgamento dos outros. E muitas vezes a gente quer manter aquela imagem inflamada. O que que é isso? Eu quero ser mais do que eu sou. Então eu minto, eu aumento as coisas. E às vezes a gente não quer que as pessoas vejam a gente simplesmente como nós somos. E isso é muito complicado. E mais uma coisa que eu vejo: a gente faz isso para proteger pessoas. A gente faz isso às vezes para proteger outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que isso é uma solução temporária que criam para você problemas permanentes. É uma solução temporária, mas cria problemas permanentes. O peso da mentira não é uma base sustentável para nenhuma relação na sociedade. Imagine quantas vezes você tem que decorar aquela mentira, não poder errar, falar as mesmas coisas. Isso gera um estresse muito grande, né? E de repente a pessoa é pega na sua própria mentira. Então, a mentira, ela corrói a confiança. Sabe quando quebra um espelho e depois você junta as partes e cola, mas quando você olha para o espelho, você vê que ficou um dano irreparável, porque está visível que algo se quebrou. E o que é que se quebra? A confiança. A confiança que a pessoa depositava na nossa pessoa e achava que você era uma pessoa crível, que você podia acreditar nas coisas que ela falava, mas de repente você mentiu. E eu queria falar para você como falar a verdade em situações muito difíceis. Primeiro, não transfira a culpa para o outro. Eu fiz isso porque você fez isso para mim. Não. Comece falando tranquilamente e sem se irritar, sem se alterar, dizendo: Olha, eu errei. O que é que eu posso fazer para consertar o erro que eu cometi? É a melhor coisa que você pode fazer. Se humilhe. Todo humilhado, ele será exaltado no tempo oportuno. Mas quando a gente quer sustentar a mentira, é muito difícil. Sabe como você fala? Oferecendo uma solução e um apoio para a pessoa que você mentiu. Assuma a responsabilidade. Assuma aquilo que você fez e fala: Olha, eu vou assumir os erros que eu fiz e eu vou apoiar você, eu vou resolver essa situação. Muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade, nós transferimos a culpa. Para terminar, eu quero falar o seguinte com você. Olha, falar a verdade exige muita coragem. Você precisa ser corajoso para falar a verdade. Mas o meu desejo é que eu e você possamos receber essa coragem para assumir realmente quem nós somos. Tenha um bom dia
e reflita nessa palavra. Deus te abençoe.